Bem-vindo, ministro. Obrigado. Boa noite, todos a bordo? Olá. Todos a Estão me bordo? ouvindo aí? Tudo bem. Todos. Podemos Oi, começar? boa noite. Ministro, muito obrigado pela sua participação no Personalidades em Foco. Eu não sei exatamente qual é esse grupo foi criado há mais ou menos um ano atrás, com mais de 70 palestrantes. Tiveram aqui ministros de Estado, economistas, jornalistas, pessoas da área social, da área artística. Esse ano nós começamos. O senhor é o quarto, é o terceiro ou quarto? Quem me lembra aqui? É o terceiro ou é o quarto palestrante? Terceiro. É o terceiro palestrante. O grupo ele começou com oficiais da reserva da Marinha, era um grupo pequeno, era um grupo de, na realidade, 6 pessoas. Os membros hoje são um total de 14, e nós somos, inclusive, classificados, ou fomos citados pelo jornal O Estado de São Paulo, como o grupo de lives mais influente no país hoje. Eu queria passar a palavra ao almirante Léo Ferreira, que vai saudá-lo em nome do grupo. Almirante, por favor. Boa noite, ministro. Bem-vindo a bordo. Vamos É uma honra para mim saudá-lo hoje, nesse grupo que, de vez em quando, nos reunimos para ouvir brasileiros ilustres falando. E hoje, em especial, talvez o senhor seja um dos brasileiros dessa geração, como eu estava falando há pouco tempo atrás, que tenha tido maior proeminência em cargos de realmente extrema importância e relevância para a vida nacional. O senhor foi ministro da Justiça, o senhor foi ministro da Defesa, e aí, abrindo um parênteses, quando o senhor foi ministro da Defesa que nós começamos o programa de submarinos, que eu tive o privilégio de levá-lo quando era comandante da Marinha para dar uma olhada como estava indo, passamos lá um dia no Itaguaí juntos. O senhor foi deputado constituinte, relator da Constituinte, o senhor foi ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor é um empresário de sucesso hoje. Então, a gama de atividades que o senhor desempenhou neste país durante o período da nossa geração o qualifica como talvez o brasileiro tenha exercido o maior número de atividades dessa relevância. E para nós é uma grande honra tê-lo aqui hoje, um grande privilégio para ouvir as suas opiniões especificamente sobre a Constituinte, sobre a Constituição, e, com certeza, durante os debates, nós teremos uma série de perguntas sobre outros aspectos da área que o senhor atuou nesses últimos 30, 40 anos. Então, mais uma vez, bem-vindo a bordo. Eu vou passar a palavra para a Sabrina, que ela vai conduzir a moderadora de hoje, ela vai conduzir, então, todo o evento junto com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigada, almirante Léo Ferreira. Obrigada a presença das autoridades aqui presentes, a todos na nossa audiência, aqui no Zoom e no YouTube. Em nome do Personalidades em Foco, agradeço. E eu queria apresentar o jurista Nelson Azevedo Jobim, que nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, formado em 1968 como advogado. Ele foi professor de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, da Escola Superior de Magistratura do Rio Grande do Sul, da Escola Superior do Ministério Público e na Escola Superior de Advocacia da OAB de Porto Alegre. Em 86, ele foi eleito deputado constituinte pelo PMDB gaúcho e integrante do grupo histórico do PMDB, foi um dos vice-líderes do partido e o líder do PMDB na Constituinte. Em 95, assumiu o Ministério da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Em 97, ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o STF, integrou e presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e em junho de 2004 assumiu a presidência do STF. Um dos articuladores da reforma do Poder Judiciário, foi defensor, então, da criação do Conselho Nacional de Justiça, que é uma instituição de controle administrativo e financeiro sobre os membros e órgãos do Judiciário. Foi também o primeiro a presidir o Conselho. Voluntariamente deixou o STF em 2006 e foi o ministro da Defesa, meu chefe, entre 2007 e 2011. Ministro, fique à vontade, teremos muito prazer em ouvi-lo. Obrigado a todos, muito obrigado ao almirante Léo Ferreira, bom amigo, mas eu tenho que fazer uma saudação bairrista. Estou vendo que a Ana Amélia Lemos está aí, e salvo aqueles que eu não conheço, tanto a Ana Amélia como eu, não dizemos que somos gaúchos para não ofender ninguém, e não criar problemas de inveja. E também saudar, eu vi que
Deixa eu ver onde é que está ele. Estava aí. Meu colega advogado. Onde é que está? Não está. Bom, o Celso Mori. O Celso está por aí, não? Ah, sim, o Celso está aqui. Ele está, acho que ele está na segunda tela. Tá bom. Um abraço a ele, ao Celso também, um colega ótimo. E, ao Celso, só um parênteses. Eu vi um vídeo teu na casa de um amigo comum, muito interessante, você dançando lá, etc. Bem, vamos... É uma saudação muito carinhosa. Muito obrigado, ministro. Ministro, quem está presente também, que é um grande admirador do senhor, é o embaixador João Mendes, que é o cônsul aqui em Miami. Ah, ok. Dá um abraço dele. Onde é que ele está? Tá bom, não tem importância. Dá um abraço. Vamos começar, senão vai demorar. Bom, observem bem, rapidamente, para dizer a vocês, o problema que se enfrentou na elaboração da Constituição. Nós tivemos um problema. Os modelos brasileiros de fazer Constituição foram dois, históricos. O primeiro é aquele em que um governo forte envia um projeto à Assembleia Constituinte e ela trabalha em cima do projeto já consistente oferecido pelo governo. Isso ocorreu em 1891, com a Constituição de 91, em que o governo Deodoro enviou um projeto, o poder temporário enviou um projeto de Constituição completo e, inclusive, colocou em vigor alguns dos artigos antes da sua aprovação, exatamente porque havia caído o Império. Depois também aconteceu a mesma coisa na Constituição de 34, em que o governo mandou um projeto, e nós votamos, e a Assembleia Constituinte da época votou o projeto, e depois se repetiu isso em 67, no governo de Castelo Branco. Castelo mandou o projeto, inclusive com prazo para se votar durante 30 dias, depois vou contar um detalhe sobre esse negócio do prazo, e os demais foram, principalmente, o exemplo mais claro foi 46, Getúlio foi derrubado em 45, e depois assumiu o presidente do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que o presidente Supremo, à época, como presidente da República, em substituição ao Getúlio, que havia sido derrubado, que era a ditadura do Estado Novo, o Getúlio, aliás, o presidente do Supremo não tinha condições de mandar projeto. Então, o que ocorreu em 46 foi a própria Assembleia, em 45, melhor, a própria Assembleia Constituinte, que era a Câmara e o Senado, porque o Getúlio já havia convocado eleições para a Câmara e Senado antes de ser derrubado, eleito os deputados e senadores, eles então se reuniram em Assembleia Constituinte, que, aliás, é um modelo nosso, nós não temos Assembleia Constituinte exclusiva, nunca tivemos, sempre foi sempre foi o Congresso Nacional em sessão comum que se fez isso. Bem, aí em 46 não tinha projeto, então o que houve? O Congresso Constituinte da época criou uma comissão, chamada Comissão Nereu Ramos, e essa comissão ficou composta de deputados e senadores, e essa comissão ficou encarregada de fazer um projeto da Constituição para que a Assembleia Constituinte se reunisse. Bem, em 1988, ou 87, melhor, que foi o início do processo constituinte, nós tínhamos um problema. O primeiro problema era o seguinte: o presidente Sarney, que tinha sucedido por morte o presidente Tancredo Neves, Sarney não tinha força política, estava num momento difícil, estava com dificuldade em relação ao PMDB, o PMDB estava com maioria total na Assembleia, e ele não tinha condições de mandar o projeto. Na verdade, Tancredo pretendia fazer isso quando... Aliás, diga-se entre parênteses, que, na verdade, Tancredo não queria convocar constituinte alguma. Ele queria fazer as reformas, mas ele caminhava o discurso na época. As informações são essas e foram me dadas pelo doutor Ulisses, pelo pessoal da época, que sabia que o Tancredo não queria fazer isso. Mas o fato é que Tancredo nomeou uma comissão chamada Comissão Arinos. Essa Comissão Arinos fez um trabalho, terminou o trabalho, mas quando morreu Tancredo, depois assumiu o presidente Sarney manda a emenda constitucional em relação à Constituição de 69, para que os deputados e senadores eleitos em 86 a eleição de 86, reunissem a Assembleia
não assembleia conjunta, reunisse em situação unitária e fizesse uma Constituição. Aqui nós já temos um problema histórico. Os gostam muito de falar em Assembleia Constituinte, poderes originários e poderes derivados, Constituinte originária e Constituinte derivada. Só que aqui no Brasil as coisas são sempre diferentes. Historicamente, não se ajustam às pretensões, digamos, dos juristas. Ocorre de que aqui tivemos um fenômeno. A Assembleia Constituinte de 1987 foi convocada pelos constituintes derivados de 1985, que votaram a emenda constitucional enviada pelo presidente Sarney. Então, vejam, os poderes para elaborar uma nova Constituição nasceram dos deputados e senadores, portanto, constituintes derivados, eleitos em 1982 e eleitos em 1978, parte do Senado, um terço do Senado. Então, aqui você já tem uma dificuldade de casar essa teoria constitucional. Bom, quando assumimos, surgiu um problema. Primeiro, nós tínhamos que eleger o presidente da Câmara no dia 1º de fevereiro, que são as sessões preparatórias, e o presidente do Senado, e para depois eleger o presidente da Constituinte. Então, reúne-se a Câmara e o Senado. Quando reuniu-se a Câmara, tínhamos essa decisão, o deputado Fernando Lira, que havia sido ministro da Justiça de Sarney, ele se põe como candidato a presidente da Câmara. O doutor Ulisses corretamente sustentava que o presidente da Constituinte tinha que ser presidente da Câmara, porque senão ele ficava dependendo do presidente da Câmara sobre a infraestrutura toda, porque o presidente da Constituinte não teria infraestrutura, digamos, funcional nenhuma para tocar, ia ter que sempre depender das concessões do presidente da Câmara. Então, tinha que coincidir os dois cargos. Mas, mesmo assim, o Fernando Lira se candidata. E aí surge um fenômeno, um fato político curioso. O doutor Ulisses, em 86, ainda presidente da Câmara, havia solicitado para a sua assessoria, assessoria parlamentar, a elaboração de um anteprojeto de regimento interno, que era a grande preocupação dele. Como esta Constituinte vai trabalhar? O que fez a comissão? A assessoria parlamentar fez um projeto de regimento interno com base no regimento interno da Constituinte de 45 e 46. Por quê? Porque sabia que não havia possibilidade de um governo mandar um projeto. Então, fez um projeto, previa-se a criação de uma grande comissão, e essa grande comissão faria o anteprojeto, e esse projeto seria votado. Ocorre que Fernando Lira, na candidatura a presidente da Câmara, ele explora esse fato e sustenta de que, para motivos eleitorais, ele sustenta dizer o seguinte: olha, vejam bem o que o doutor Ulisses quer fazer. O doutor Ulisses quer dividir o Congresso Constituinte em dois grupos, os constituintes originários, os constituintes de primeiro grau e os constituintes de segundo grau. Os constituintes de primeiro grau serão os membros da grande comissão, que vai elaborar o anteprojeto, enquanto vocês, do segundo grau, que é a maioria, vão ficar esperando o trabalho dos sábios. Foi esse, mais ou menos, o discurso que Fernando fez para tentar vencer o doutor Ulisses na eleição da presidência da Câmara. O doutor Ulisses, houve a eleição no dia 1º, o doutor Ulisses ganhou, o Fernando teve uma votação, não foi uma votação pífia, ele teve 100 e poucos votos, foi uma votação importante no que diz respeito a isso, mas o doutor Ulisses acabou ganhando no primeiro turno. Aí, quando se instala a Constituinte, surge um problema. Como é que nós vamos fazer? Não dava para fazer um regimento interno num modelo de 1900 e nos outros modelos em que o projeto vinha do governo, não havia projeto do governo. Segundo, percebeu-se desde logo, no início não tínhamos clareza disso. O doutor Ulisses constituiu uma comissão para elaborar o regimento interno, o presidente da comissão foi o Fernando Henrique, que era senador, eu fui membro da comissão como auxiliar lá do Fernando, e ele, então, elaborou como relator do regimento interno. Fizemos o projeto mais ou menos com o modelo de 46, ou seja, criando a grande comissão. Aí isto foi uma pauleira infernal. Quando apresentou-se no plenário da Assembleia Constituinte o projeto, todo mundo gritou que absolutamente não aceitavam isso, que não seriam submetidos a esse modelo, por quê? Estavam repercutindo o discurso de campanha eleitoral do Fernando Lira. E aí não tínhamos como fazer. Nós tivemos que inventar um modelo. Não tinha outro jeito. E aí eu vou contar um fato para vocês, que é curioso, mas é verdadeiro.
não vamos fazer, digamos, racionalizações de situações concretas. Aí o Fernando conversa comigo, que eu tinha estudado a formação de todos os regimentos internos, antes de vir para Brasília, de todos os regimentos internos das Assembleias Constituintes brasileiras, inclusive a Imperial, e tinha examinado também os regimentos internos das Assembleias Constituintes Europeias, de pós-guerra. Principalmente a Itália, a Espanha, a França golista, que tinha um modelo golista, tipicamente golista, mas as duas mais que tinham repercussão eram a portuguesa e a italiana, que serviam de base. Aí eu falei ao Fernando todos esses modelos, aí o Fernando disse, mas nenhum deles não serve, não servia mesmo, porque nenhum se ajustava ao problema político que nós estávamos vivendo. Aí, então, bolamos o seguinte, eu peguei o número de constituintes, fiz um cálculo, tirei aqueles que seriam da mesa da Constituinte, tiramos os líderes, doutor Ulisses e Fernando indicaram os senadores, deputados que tinham maior, digamos, capacidade de liderança dentro do Congresso, separamos esses nomes, e aí eu fiz uma coisa tipicamente empírica. Eu peguei as constituições, todas as constituições ocidentais, que haviam sido publicadas num livrinho, uns livros, 4 volumes, pelo Senado Federal, ele publicou 2 conjuntos, o conjunto das constituições ocidentais e ainda, na época, o conjunto das constituições da Cortina de Ferro, do lado comunista, da União Soviética e dos países satélites. E peguei esses textos e, no apartamento que eu passei a morar, na 303 Norte, eu recortei todos os nomes de capítulos, títulos e capítulos de todos esses projetos. Peguei uma tesoura, isso é, digamos, peguei a tesoura, cortei os textos, os títulos de capítulos e fui botando no chão. E aí, Celso, no final dessa brincadeira, isso aí, claro que eu tinha um litro de uísque do lado, fumando cachimbo, para fazer toda essa história. E aí eu cheguei ao final com certos conjuntos. Um primeiro conjunto era de títulos e capítulos que se repetiam em todas as constituições. Todas elas tinham aquele tema tratado nas constituições. E eu chamei isso, então, dos temas absolutamente constitucionais. Depois tinha um outro conjunto, que era um conjunto que se repetia na maioria das constituições, não todas, mas na maioria, mais de 50% daqueles conjuntos, daquelas constituições que eu trabalhei. Eu chamei esse tema, esse conjunto, de temas relativamente constitucionais. Depois tinha um outro conjunto, um terceiro conjunto, que era um conjunto de temas que se repetiam em poucas constituições. Eu chamei esse conjunto de temas relativamente não constitucionais. E depois, Celso, tinha lá uma separação de coisas idiosincrásicas. Eu chamei por exemplo, tinha lá uma que tratava do leite, outra tratava não sei o quê, as comunistas tratavam de um assunto. Eu chamei, então, do grupo de temas idiosincrasicamente constitucionais. E aí desenhei com isso, fizemos os títulos das constituições. Aí o Fernando, levei para eles o esquema e disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, nós não podemos ter projeto. Então, vamos criar. Pegamos o número de deputados que restava, separados aqueles líderes e mais os mais importantes e também o pessoal da mesa, e dividimos aquilo. Eu fiz um cálculo matemático para dividir aquilo e dar número igual. E aí criamos o número de comissões igual ao número de capítulos. Eram 7 ou 8 comissões. E a cada comissão nós dividimos por 3, com subcomissões. Então, nós tínhamos 21 membros em cada uma das subcomissões, o que dava um total de 63 membros de cada comissão. E aí você distribuiu para o pessoal todo. Ou seja, nos vemos forçados a mostrar e mandar a iniciar os trabalhos sem nada, só com um título escrito em cima, assim, direitos e garantias individuais, etc, etc. Bom, é claro que isso criou um ambiente. Como era um ambiente de reconstitucionalização, e atrás disso estava a emenda constitucional número 1 de 69, havia, digamos, uma espécie de ânsia constituinte.
Só que tinha uma ânsia constituinte muito focada, que era o seguinte fato: era mais fácil você aprovar um texto nessa Assembleia Constituinte do que aprovar uma lei no Congresso. A lei no Congresso depende, aprovação na Câmara, depois remete para o Senado, se o Senado modifica, volta para a Câmara, e depois vai para o Executivo pode vetar, aí volta para rejeição do veto. Ao passo que na Assembleia Constituinte, 2 turnos de votação, você aprovar o texto. E aí qual foi a tendência? A tendência é que todo mundo queria entrar na Constituição. Todo mundo queria levar as suas reivindicações para dentro da Constituição, o que deu, depois que houve o trabalho das subcomissões, que trabalhavam em branco, botavam tudo que era tema ali dentro. Aí, depois, o Bernardo Cabral, que, na verdade, era o relator, eu não fui relator da Constituinte, eu ajudei o Bernardo Cabral no primeiro período. O Bernardo fez a conjunção de cada desses 21, dos trabalhos de cada conjunto de subcomissões, e deu cada capítulo. E juntou isso num troço só, e surgiu aquilo que nós chamávamos Frankenstein, porque tinha de tudo. Era um imenso um texto. O texto tinha 500 e tantos artigos. Depois, as subcomissões, as comissões trabalharam, cada um fez um texto próprio, reduziu bastante o texto das suas 3 subcomissões. Depois, eles produziram 8 textos, mais enormes. Aí o Bernardo Cabral junta esses 8 textos. Ao juntar os 8 textos, deu uma enormidade. E vieram uma série de críticas. Vieram muito artigo, não sei o que mais, etc. Aí o Bernardo, com aquela habilidade dele, ele fez o seguinte: por exemplo, os direitos e garantias de linguagem eram um conjunto de artigos, Anabelle. Aí o que o Bernardo fez? Transformou tudo parágrafo de um artigo só, que é o artigo 5º. Aquilo tudo eram artigos independentes. Aí ela transformou parágrafo, ou seja, 50 artigos viraram 1. E aí ele apareceu, digamos, a redução numérica dos artigos. Ora, o problema é que nesta comissão de sistematização, que tinha que reduzir e trabalhar o texto, que era então, no plano nosso inicial, que era a tal de comissão Afonso Arinos, ou comissão Nereu Ramos, que era aquela para juntar, nós trabalhamos em cima desses textos produzidos dessa forma por todo o conjunto de deputados. Demorou muito tempo isso. Demorou muito tempo, houve aquele negócio de ausências públicas, etc., etc. E aí surgiu um problema na comissão de sistematização. Por quê? Porque a composição da comissão de sistematização estava à esquerda do plenário. O plenário era menos esquerda do que a comissão de sistematização. E ela estava à esquerda do plenário por um problema político. Não tinha nada de coisas... O problema político foi o seguinte: quando houve a disputa da liderança do PMDB na Constituinte, reuniu-se a bancada do PMDB na Constituinte para ser deputados e senadores para escolher o líder. E aí surgem como candidatos à liderança o Mário Covas, o senador Mário Covas, surge o Luiz Henrique da Silveira, que depois veio ser governador de Santa Catarina, como candidato a líder. Era um deputado federal. E nessa disputa entre Luiz Henrique e Mário Covas, surgiu um problema para o PMDB ligado ao Sarney. Ou seja, eles não queriam que o Luiz Henrique fosse eleito, porque o Luiz Henrique era muito próximo ao doutor Ulisses. E o doutor Ulisses era o presidente da Constituinte, presidente da Câmara e presidente do PMDB. Se tivesse a liderança do Luiz Henrique, o governo ficaria isolado. E aí o grupo sarneísta vota em Mário Covas. Se desloca para Mário Covas, e Mário Covas ganha a liderança do PMDB. Consequência, a imprensa começou a sustentar de que o Mário havia sido eleito com os votos do PMDB, o que era verdade. Aliás, com o PMDB sarneísta, que era verdade. E aí o que acontece? O Mário, para tirar das suas costas a acusação de direita, porque estaria vinculado ao governo Sarney, resolveu compor as comissões, porque era o PMDB, que era a maioria, que escolhia os presidentes e relatores das subcomissões das comissões. E aí ele escolhe os presidentes das comissões e os relatores da esquerda do PMDB. E também os membros, ele tenta
privilegiar a esquerda do PMDB naquelas áreas mais complexas, que era comunicação, área social, área econômica, etc. Quando aparece a comissão de privatização, o que acontece? Tivemos uma maioria de esquerda, que não representava a Assembleia Constituinte, que estava mais à direita, ou mais ao centro. Pois bem, este conflito levou à formação daquilo que foi chamado, na época, de Centrão. O Centrão surgiu exatamente para se opor. Por quê? Porque havia uma coisa na América, que depois nós chamávamos crise do regimento. O que tinha no regimento? É importante que eu conte a vocês esses detalhes, porque mostra que as pessoas normalmente querem fazer racionalizações, como se as coisas fossem cheias de pretensões acadêmicas, nada disso. As coisas vão acontecendo. No caso específico, veja bem, cada texto tinha que ser criado numa subcomissão. Subcomissão tinha 21 membros. Vamos admitir que a Ana Amélia participa da comissão X. E a Ana Amélia apresenta um projeto para entrar na Constituição de um artigo, o artigo X. Esse artigo é submetido à comissão e dá uma grande disputa, mas a Ana Amélia consegue 11 votos para aprovar o seu artigo. E está aprovado o artigo na subcomissão, com 11 votos. Porque 10 foram contra, só 11, mas 11 era a maioria absoluta, que era necessário. Depois, esse mesmo texto, produzido por essa comissão, iria para o texto conjunto da comissão. A comissão examinava em conjunto os textos das suas 3 subcomissões, e lá estava o artigo X, feito pela Ana Amélia. A subcomissão se compunha de 63 deputados. E aí, Ana Amélia, aparece o destaque para votar em separado. Aliás, o destaque supressivo. Alguém tinha que suprimir o artigo X. E a supressão do artigo X precisava ter maioria absoluta. Então, vejam bem, se alguém quisesse, aquele que veio da subcomissão, aquele grupo de 10 que queriam não aprovar o texto da Ana Amélia, esses 10 se juntariam a outros para tentar formar maioria absoluta. E vamos admitir a hipótese de que eles conseguiram 31 votos. 31 votos não aprovam o destaque, porque precisava ter maioria absoluta. Logo, 11 votos que a Ana Amélia tinha aprovado o artigo na subcomissão era maior que 31 votos maior que os 31 votos que destacavam para a supressão. Esse modelo foi para a Assembleia, para a Comissão de Sistematização, só que a Comissão de Sistematização era 87 membros. E aí você, para derrubar o texto da Ana Amélia, precisava ter maioria absoluta sobre 87, que dariam 40 e uns quebrados. Pois bem, vai lá, o pessoal tenta tirar o texto da Ana Amélia, e aí verifica que não é possível tirar, e verifica também que a minha maioria, digamos, os 31 votos que a Ana Amélia, que os que queriam derrotar o texto da Ana Amélia na Comissão de Sistematização, perderam, não conseguiram. E aí surgiu a crise do regimento. A crise do regimento porque o Centrão começou a se formar naquele momento, já que o texto que caminhava na Comissão de Sistematização era um texto à direita do plenário, à esquerda do plenário, o Centrão cria a chamada crise do regimento. E que nós tivemos que negociar essa situação de alteração do regimento. E aí entra, Ana Amélia, o DVS, o destaque para votar em separado, que tem uma característica distinta do destaque supressivo. O destaque para votar em separado significa que aquele texto da Ana Amélia, quando foi votado na primeira vez, lembra-se aquela votação, ressalvados os destaques, o texto da Amélia não foi votado. E aí a Ana Amélia que precisava fazer maioria na comissão e na comissão de sistematização para colocar o texto. Porque dizia, vamos votar em separado esse. Ou seja, ele não foi previamente aprovado. Então, não estaria sujeito a um destaque supressivo, mas sim estava sujeito a ser votado novamente, a invertir o quórum. Ou seja, a maioria, a Ana Amélia que tinha que conseguir a maioria para votar. Nós fizemos a alteração do regimento, eu redigi esse negócio, e depois também se criou as tais emendas gerais. Não, era proibido no regimento que havia sido feito emendas substitutivas globais. Não se permitia-se emendas parciais. Você que quisesse emendar um dos capítulos ou dos títulos da Constituição, tinha que fazer N emendas aos diversos artigos.
Mas aí o Centrão, nós íamos perder isso na votação, alteração do regimento, aí votamos, aprovamos, então as tais emendas substitutivas totais. O texto da comissão de estimação foi aprovado, à esquerda do plenário, foi para o plenário, e o que fez o Centrão? Apresentou 8 emendas substitutivas de todos os títulos da comissão de sistematização. Perceberam? Ou seja, ele queria derrotar o texto que vinha da comissão de sistematização através da aprovação dos seus substitutivos. Na discussão que fizemos na liderança do PMDB, o Mário Covas queria fazer a disputa bate à frente. Eu e o Antônio Brito, que na época também trabalhava nesse conjunto, e o Scalco, o Euclides Scalco, que agora faleceu há pouco, dissemos, olha, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso, porque o Centrão, nas suas emendas substitutivas, botou nas emendas substitutivas uma série de textos que era exclusivamente para conseguir o voto do deputado. Dou um exemplo. Nos direitos e garantias individuais, você tinha lá o direito à propriedade industrial, ou seja, também o direito à autoria, ou seja, a possibilidade que os autores de livros tinham, durante um período X, a primazia sobre aquilo. Aí o que aconteceu? Vocês vão rir, mas em todo caso é verdade. Havia um deputado do Paraná, não vou falar no nome, que era dono de uma gravadora de músicas evangélicas e não queria pagar royalty para os autores das músicas evangélicas. Queria colocar as músicas evangélicas, gravar as músicas evangélicas, mas não dar participação nos resultados aos autores. E aí, então, o Centrão fez o texto e botou salvo para músicas religiosas. Ou seja, conseguiu os votos desse personagem. Essa foi a técnica usada. Então, tinha vários artigos nesse sentido. Aí, o que aconteceu? O Mário foi vencido nessa discussão e nós acordamos o seguinte: vamos aprovar o texto do Centrão como texto básico e vamos despejar em cima de cada texto do Centrão destaques de textos aprovados na sistematização para colocar dentro do texto do Centrão. E aí nós fizemos um trabalho imenso, montando destaques para votar em separado, usando aquilo que o Centrão queria, pretender foi vencedor, e usávamos também os destaques substitutivos. E foi por isso, Ana Amélia, que a aprovação da Constituição no final demorou muito, porque nós tivemos que fazer um trabalho de tentar recompor ou recuperar certos textos que estavam na Comissão de Sistematização nessa disputa política, porque a tese era esta. Aprovamos o texto global do Centrão, e aí esse deputado X, que foi beneficiado no artigo Z do Centrão, esse deputado X já se está satisfeito pelo Centrão e ele poderá, nos outros temas, votar com a gente. E aí foi o que aconteceu. Então, nós fizemos todo esse trabalho nesse sentido. E tinha as disputas fundamentais entre, por exemplo, o Norte e o Nordeste com o Centro-Oeste e com o Sul, com o Sudeste e Sul nas questões tributárias, da distribuição da Receita Nacional. Ou seja, e aí é a clássica situação do ICM, em que o Centro, o Sul e o Sudeste e o Sul, que eram os centros produtores, não queriam o ICM nas vendas interestaduais. O ICM nas vendas estaduais seria devido à origem, ao estado produtor. Ao mesmo tempo, os estados produtores, na exportação, não queriam imposto, porque não poderiam tributar a exportação para outros países, mas queriam a tributação da exportação interna. Ou seja, é aquela velha técnica que aconteceu em que o Sul, o Centro, o Sudeste, o Sudeste do Império, ele sempre, digamos, apropriou-se da poupança consumida do Norte e do Nordeste. Ou seja, o Norte, para comprar um produto no Sul e o Nordeste, tinha que pagar um tributo no Sul. E aqui você pegava a poupança consumida, que era comprar o produto, tinha que acrescentar o percentual que vinha para o... E foi a grande tradição do disputa Sudeste-Sul em relação... Os gaúchos não gostam de ouvir isso, e principalmente os paulistas têm ódio de ouvir isso. Mas, na verdade, nós fizemos o que fez o Império na época do Rio e concentrou toda a Receita Nacional do Rio. A Assembleia Constituinte foi dessa forma, isso foi um trabalho imenso, mas nós conseguimos avançar em termos de garantias, conseguimos avançar
não conseguimos aprovar o parlamentarismo, perdemos o parlamentarismo no plenário, e perdemos o parlamentarismo no plenário por uma razão simples. O presidente Sarney, ao meio das discussões, já na Assembleia Constituinte, o presidente Sarney queria aprovar o presidencialismo, e a emenda era presidencialista. E o presidencialismo juntava o PMDB sarneísta, juntava com a esquerda petista, que era pequena na época, e juntava com o PDT, face às pretensões de Brizola ser o presidente da República. E aí o que acontece? O Zé Richa, que já faleceu, aí do Paraná, ele teve uma conversa longa com o presidente Sarney e o presidente Sarney fez a seguinte proposta alternativa, que ele aceitava o modelo parlamentarista, que, aprovado o modelo parlamentarista, ele, em um mês, indicaria o primeiro-ministro comporia o governo, e esse governo ficava estável por 12 meses. Ou seja, não poderia ser feito uma votação de desconfiança antes de cumprir 12 meses, que era o período de transição, o que era razoável. E queria também o presidente Sarney um mandato do presidente da República, chefe de Estado, então, de 5 anos. O PMDB sustentava 4. O presidente Sarney tinha um mandato de 6 anos, que era o da Constituição de 69. Ele topava reduzir o mandato para 5 anos. Aceitava reduzir para 5 anos, e nós pretendíamos 4. Doutor Luiz estava... Aliás, o Mário Covas tinha tido um problema cardíaco e estava em São Paulo. O Scalco era o líder naquele momento. Então, o Scalco e o Fernando Henrique vêm a São Paulo para discutir a proposta de Sarney. Nós aceitávamos a proposta de Sarney. Eu, inclusive, dizia que aceitava, o doutor Luiz topava também. E aí o Mário Covas disse que não. Absolutamente que ele aceitava desde que o mandato fosse 4 anos. E, Anamélia, por que o Covas queria que o mandato fosse 4 anos? Porque aí as eleições para presidente seriam em 1988. E ele sairia muito fortalecido pela visibilidade que Covas teve durante todo o processo constituinte. Ou seja, foi por motivos que acabou não aceitando. Aceitava o parlamentar, mas o mandato tinha que ser 4 anos, porque a eleição presidencial seria em 88 e não 89. Aí o que aconteceu? Nós perdemos o parlamentarismo e perdemos o mandato de 5 anos, de 4 anos. Aprovaram 5 anos e mantiveram o presidencialismo. E mais, teve um colega aí do Sul, porque o PMDB, Mário, queria fechar a questão sobre a aprovação dos 5 anos. Ocorre, e aqui é um detalhe importante no sentido dos tipos de candidatos e de parlamentares, você tem os parlamentares regionais, que são os parlamentares que são aprovados pelas regiões do Estado para resolver os problemas das regiões dos Estados, ou seja, para conseguir investimentos nacionais nas regiões dos Estados. E um colega nosso, lá de Santa Rosa, vem conversar comigo e diz o seguinte: Jobim, eu não posso votar 4 anos. E aí me despeja na minha frente uma série de telegramas e cartas de todas as lideranças locais da sua região, exigindo que ele votasse 5 anos e que negociasse com o governo o asfaltamento de uma estrada que ligaria até São Borja. Ligaria com São Borja, porque essa era o que ele interessava porque era a forma de evasão da produção daquela região. Pretensão correta. E aí diz, olha, Jobim, eu não posso. Porque se eu votar 5 anos, eu estou perdido. Então, eu vou ter que votar 4 anos. Eu digo, claro, vota 4 anos, porque a tua solução é essa. E aí você teve, então, uma das razões fundamentais foi, primeiro, o PMDB bobeou, porque o Mário estava com essa pretensão. E, segundo, tu tinha esses acordos, que, no caso, eram trabalhados muito fortemente pelo governo. Coisa das negociações absolutamente normais, não havia nenhum escândalo nisso, havia, sim, o cumprimento por parte dos deputados regionais de cumprir a função para que foram eleitos. Eles foram eleitos para atender os problemas da região, que são aqueles deputados escolhidos pelos diretórios municipais das micro-regiões do Estado. E são eleitos dentro desse quadro para trazer investimentos federais. E aí nós aprovamos a Constituição. Eu creio que a Constituição, no que diz respeito à ordem econômica, ela se tornou, digamos, repetitiva, a Constituição de 88, repetitiva
do modelo varguista. E por que acontecia isso? Porque o PMDB não dava para escutar, não dava para você disputar dentro do PMDB matérias econômicas, porque o PMDB surgiu como anal de náufragos. Todos que eram contra o governo militar foram para o PMDB, salvo o pessoal da Arena, que na época já era PDS. Arena, naquele momento ainda. Então, você tinha ali tudo que era cor. Você tinha a direita liberal, normalmente a direita liberal, que era a direita econômica, você tinha a esquerda comunista, estava lá o PCdoB, estava todo dentro do PMDB na época, não estava regularizado, etc. Aí, a ordem econômica repetiu o modelo, digamos, estatizante, e não quis saber de intervenção do Estado, porque a grande disputa entre a esquerda e a direita era de que a direita sustentava que o mercado isoladamente resolveria os problemas econômicos e a esquerda queria a intervenção do Estado. O capítulo da ordem econômica foi desconstituído no primeiro governo Fernando Henrique, porque em 95 o Fernando resolve, então, enfrentar a reforma econômica e aí altera o texto viabilizando as privatizações da telefonia, etc. Não mexeu no petróleo, que não dava para mexer. E abriu o problema do sistema financeiro, e aí você teve uma abertura econômica que se deu no governo Fernando Henrique, embora já tivesse se dado sem reformas no governo Collor, porque o Collor, atrabiliariamente, fez um grande avanço no aspecto econômico, no sentido de melhorar a indústria brasileira, porque vamos deixar bem claro que a indústria brasileira é liberalizante até que toque no interesse deles. Ou seja, lembre-se quando houve a discussão tributária e o governo resolveu que deveria entrar nas contribuições do Sistema S, todas as associações comerciais, industriais, foram contra. Ou seja, digamos, a modernização dentro da sociedade brasileira está muito vinculada aos interesses. Eu concordo com a modernização, desde que essa modernização atinja os interesses dos outros, e não os meus. Isso fica muito claro na reforma tributária, isso é muito nítido em relação a este problema e em relação também à relação Norte-Sul. Mas, Inês, já que estou falando demais, inclusive, vamos deixar para perguntas e podemos perguntar sobre a situação atual, inclusive, se quiserem ouvir alguma coisa. Mas o fato é que a Constituição teve a sua grande, digamos, vigência. O problema que hoje convivemos em relação à Constituição, e acusam a Constituição, então tem umas bobagens, por exemplo, dizem a Constituição é parlamentarista, foi votada parlamentarista, e, portanto, tem coisa do parlamentarismo que não podia ter entrado, então ela cria uma situação de desconforto nas relações entre os poderes. Não é verdade, porque o que foi aprovado foi a emenda presidencialista, que foi feita, tinha como firmatários parte do PMDB e também o PDT e alguns membros do PT. Então, aí nós temos... E aí, o que acontece hoje? O que acontece hoje, acontecia antes, inclusive, já começou isso no governo Dilma, no governo Lula menos, foi o início de uma disfuncionalidade do sistema, ou seja, as dificuldades de formação de maiorias congressuais começou a impedir a aprovação de matérias. E aí essas pretensões começaram a se deslocar para o Poder Judiciário. Paralelamente, começou a surgir uma tese que o Celso Mori conhece, do chamado neoconstitucionalismo, em que eles pegam os princípios constitucionais e começam a legislar em cima dos princípios constitucionais através de decisões judiciais. Isto surgiu, então, a chamada judicialização da política. Agora, lembrem-se que uma coisa é a judicialização da política no judiciário e outra coisa é a politização a judicialização da política. Uma coisa é as pessoas não se entendiam dentro, ou não se entendem dentro do Poder Legislativo, não conseguem formar maioria, e eles levam as suas pretensões ao Poder Judiciário. Porque o Supremo, por exemplo, não tem iniciativa, depende de ser provocado. E aí os partidos que são derrotados dentro do Congresso levam as suas pretensões derrotadas para uma questão judicial.
ou judicializam. Então, você tem duas coisas. A judicialização da política é levar o tema político ao judiciário, que tem como consequência a politização do judiciário, que é outra coisa. No início, eu tive lá, eu estava no Supremo quando começou esse fenômeno. E aí nós reagimos. Não, isso é assunto que tem que ser resolvido, digamos, interna corpus. É a Câmara e o Senado que tem que resolver, o Poder Legislativo e o Executivo. Mas aí começou um problema. E um problema, e aqui eu vou terminar em seguida, só para mostrar a vocês, e a Ana Amélia acompanhou esse negócio, a Câmara e o Senado, mas mais a Câmara, o Senado menos, mas mais a Câmara. A Câmara tinha um modelo de funcionamento que produzia vontades majoritárias. Como era o modelo? Você tinha o corpo dos deputados, você tinha o colégio de líderes, que foi alguma coisa que apareceu na Constituinte, e o presidente da Câmara. O colégio de líderes tinha poder. E como é que era o poder do colégio de líderes sobre os seus liderados? Além digamos, do poder político sobre os seus liderados. Ele tinha também uma coisa. Os deputados, para ter acesso à presidência da Câmara e para ter acesso ao governo, dependiam do líder. Se ele resolvesse ter acesso direto, salvo alguns, ter acesso direto ao governo, não conseguia audiência com o ministro. Mas se ele pedisse ao líder e o líder pedisse, o ministro recebia. Então, havia um poder das lideranças sobre, digamos, em torno de 80% da sua bancada dependiam do líder. E, com isso, o líder tinha os votos dos 80% da bancada. 20% da bancada eram deputados de maior independência, etc., que tinham que ser conversados para os acordos políticos. Então, quando você sentava no colégio de líderes para discutir um tema, você sabia que o líder que estava ali tinha garantia, no mínimo, 70%, 80% dos votos da bancada. E aí você conseguia formar vontades majoritárias, fazer acordos majoritários. Mas esse modelo morreu. Morreu por uma razão simples. Chama-se Severino Cavalcante. Quando Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara, o Severino era digamos, um ser estranho. Ele não foi eleito com base nas lideranças, ele foi eleito com base no baixo clero, porque o Severino estava na mesa e atendia diretamente os interesses da massa dos deputados. Ele é eleito presidente da Câmara, considerando um conflito político ridículo entre o PT e o PSDB. O PT tinha um candidato, que era o Greenhalgh, aqui de São Paulo, e o PSDB tinha outro candidato, que eu não me lembro. Na votação do primeiro turno, o PSDB fica fora e vai para o segundo turno. O PT, aliás, vai o PT com o Greenhalgh e o Severino Cavalcante para o segundo turno. Eles não conseguiram a maioria absoluta no primeiro turno, na votação na Câmara. E aí o que acontece? O PSDB, eu assisti essa cena, furioso pelo fato de que o PT não tinha cedido às pretensões, despejou os seus votos em Severino Cavalcante e elege o Severino Cavalcante. E aí os líderes perderam a autoridade. Por quê? Porque os deputados passaram a ter acesso direto ao presidente da Câmara, independente da intermediação dos líderes. E aí desapareceu o modelo de composição e formação de vontades majoritárias para aprovar textos. E aí surgiu a necessidade do governo ter que negociar individualmente, porque não adiantava acertar com as lideranças partidárias, porque não tinha autoridade. Ana Amélia, é outro fato também que cria uma dificuldade de formação das maiorias e de ação do governo junto à Câmara, são as emendas parlamentares impositivas. As emendas parlamentares impositivas tiraram do governo um mecanismo de conquista de maiorias dentro da Câmara em relação à liberação de emendas. Percebeu? E tem um problema também, que as empresas impositivas parlamentares criam um problema para os governadores. Porque a destinação daquelas emendas impositivas, no máximo das vezes, a maioria absoluta das vezes, se destina às bases eleitorais do candidato. Não tem nada a ver com os problemas do Estado. Tem a ver com a região em que o deputado opera. E aí criou um problema de gestão no governo, nos governos estaduais, e criou um problema também terrível em relação à corrupção de deputados, ou seja, a forma de você montar um presidencialismo de coalizão. E isso cria uma dificuldade imensa hoje de decisão. E aí aparece
digamos, não só o Supremo Tribunal, mas aparecem também outras agências, outras instituições que começaram a se espraiar. Vejam o espraiamento do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, que é um tribunal para examinar a aplicação e o cumprimento do orçamento, o Tribunal de Contas começou a fazer política pública. Não, isso não pode, porque não sei o quê, não sei o quê. O Supremo começou a fazer política pública. Aí vem um problema constitucional, então ele vai fazer uma audiência pública. Para que audiência pública? Se a questão é julgar na perspectiva da Constituição. E aí surge também um outro problema, que é um fato que eu sustentei já há muito tempo, logo que eu comecei no Supremo, de que o problema de ministros do Supremo é dois tipos. E aqui eu encerro. Dois tipos são os ministros, em linhas gerais, abrindo, tentando fazer uma tipologia weberiana, mas, claro, com as exceções. Você tem dois tipos de ministros. Todos os ministros que estão lá e que passaram lá desde o início da criação do Supremo foram uma indicação do presidente da República. Logo, não há diferença nenhuma. Eu, por exemplo, fui indicado pelo Fernando Henrique. O problema não está no problema de você ter sido indicado pelo presidente, que tudo é assim. O problema é quais foram as situações que levaram o presidente a fazer a indicação. E aí você tem dois modelos puros. Tu tem um modelo daqueles que foram indicados considerando a sua biografia e outros que foram indicados porque só tinham relações. Qual é o efeito disso na atuação do ministro? Aqueles que tinham relações não precisavam do Supremo para fazer a sua biografia, porque a tinha. Precisava manter a sua biografia. Aqueles que não tinham biografia, que precisavam do Supremo para fazer a biografia, passaram a instrumentalizar o Supremo para fazer a biografia. E qual é a melhor fórmula, Celso, de um ministro indicado pelo governo A fazer a biografia? Tem uma fórmula usada empiricamente, eu fiz um levantamento disso, muito comum, mas é uma forma menos sofisticada, que é aquela de votar contra todas as pretensões do governo. Porque aí ele mostra a independência, a autonomia, e diz que não está dependendo do governo, etc, etc. O outro sistema mais sofisticado, e aí o Celso, que trabalha no Supremo muitas vezes, tem um escritório importante, sabe muito bem, que é o Supremo decide, tem um certo tema que o Supremo está decidindo, e fez uma jurisprudência consolidada. Então, este novo ministro, para formar a sua biografia, ele começa a se opor à jurisprudência consolidada, para derrubar, ter uma nova solução, porque aí ele se torna pai do leading case. E aí o Celso vai citar o nome dele no futuro em relação às novas decisões. De acordo com o ministro tal, isso aí começa a formação da biografia. É uma coisa curiosa, uma coisa estranha que eu estou dizendo, mas é verdade. E aí você tem hoje discursos tentando introduzir-se nas atividades dos outros estados, dos outros poderes, tanto executivo como legislativo. Ana Amélia, tem um voto de um ministro do Supremo, um despacho, concedendo uma liminar que depois morreu porque foi prejudicado, que admitia, inclusive, reconhecia, sustentando, de que era possível o Supremo Tribunal julgar questões de ordens regimentais na Câmara e do Senado. Imagina uma concessão de liminar para ser julgada 6 anos depois, e aí o que vai acontecer? E está lá um discurso, um trabalho feito dizendo que ou seja, a matéria interna corporis começa a desaparecer porque o sujeito começa a se expandir por causa de poder. E aí tu tem um elemento que contribui com isso brutalmente, que é a TV Justiça. A TV Justiça foi criada na época do Fernando Henrique, quem propôs isso foi o Marco Aurélio, que era o presidente do Supremo na época, inclusive o Fernando, depois que aprovaram a lei, quando houve a sanção, o Fernando inventou viagens dele, do Marco Maciel, do presidente da Câmara, para quê? Para que o Marco Aurélio assumisse a presidência da República e sancionasse a lei que tinha vindo do Supremo. Ele fez esse jogo típico do Fernando, para ter aproximações. Bem, o que aconteceu? No início, e aqui a Ana Amélia, que trabalhou em televisão e conhece bem isso, no início, Ana Amélia, o discurso era um discurso da transparência. Você tinha que ter transparência do poder.
Então, começaram a ver que a população tinha que ver como é que votava, etc. Só que esse instrumento de transparência acabou sendo apropriado para instrumento de visibilidade individual. E aí passou a ser instrumento de discussão para que as pessoas me vissem. Então, eu já não fazia mais o voto tradicional de acordo com o relator. Eu fazia um enorme discurso para dizer que estava de acordo com o relator. Por quê? Porque as pessoas estavam me vendo. Eu, quando era presidente do Supremo, teve um colega lá, na época, era uma matéria já vencida, e ele começou a falar, eu mandei um chat para ele, que nós tínhamos lá, digo, fala, pega o teu voto, eu publico depois do teu voto, tal, termina esse troço uma vez, porque a matéria já estava esgotada, já tínhamos 6 votos. Aí ele me responde, não, eu tenho que continuar, porque eu não estou falando para vocês, e apontou para a área onde estava a máquina de televisão lá. Então, vocês observem bem as coisas. Isso faz parte do jogo. Nós temos que saber conviver com isso. E eu encerro para dizer para vocês o seguinte, em política, não se escolhe o interlocutor. O interlocutor é o que está aí, é o que está na mesa, legitimado pelo voto. Acabou. Não adianta eu achar que tinha que ser eleito A ou B, que ele não podia ser. Isso é bobagem. Isso é consideração acadêmica e que cria dificuldades para o convívio e entendimento dentro do Congresso. Se você começa a dizer como é que os outros têm que se comportar, porque normalmente os outros são culpados de tudo, nós não temos culpa nenhuma, nós somos as vítimas, não é assim que se ocorre? Então, nós temos que reconhecer de que hoje, e como sempre foi, não se escolhe em política o interlocutor é que está na mesa. O que você tem que saber quais são digamos, as linhas do interlocutor, suas fraquezas e suas fortalezas, para, então, você tentar construir uma vontade majoritária. De outra parte, também, outra regra importante de tudo isso é uma regra que eu aprendi com o doutor Ulisses, que é o senso de oportunidade. Tem muita gente que adora coisas e não tem o mínimo senso de oportunidade. Bola as coisas, tem um colega no Supremo, que eu trabalhei na época, que era um sujeito genial, e é um sujeito genial até hoje. Mas o senso de oportunidade dele é abaixo de 0. Então, eu dizia para ele, faz as tuas propostas e deixa que eu administro isto do Congresso para tentar votar, porque se vier assim, tu vai atropelar todo mundo. E não adianta. Mas ele tinha aquela ansiedade, ou seja, é aquilo que alguns de vocês que são caçadores, lembrem-se daquele defeito dos cachorros. E esse colega, os que não têm senso de oportunidade, eles são os cachorros que passam da caça. Ou seja, eles vão atrás da caça e passam correndo pela caça, deixando a caça para trás. E tem muita gente desse tipo. Então, é importante ter essa outra regra, que o tempo não perdoa o que a gente faz sem ele. Ou seja, que nada mais é do que o senso de oportunidade. Eu sei que acho que ele fala demais, muito além do que vocês pretendiam. Agora, a Sabrina, das ordens. Muito obrigada, ministro Nelson Jobim. Acho que foi uma palestra histórica. Tenho certeza que ela vai ser muito citada daqui em diante. Mas o senhor oferece um desafio, ao mesmo tempo que oferece para a gente uma palestra como essa, histórica, oferece o desafio para a moderadora aqui conseguir colocar tanta gente na mesma fila, porque temos aqui muitos interessados em ser debatedores. Então, eu tenho aqui uma lista, que eu vou fazer uma lista prévia, que é formada pela precedência da moderadora, que começa comigo, e que passa pela senadora Ana Amélia, pelo almirante Max, almirante Léo Ferreira, e Celso Mori. Pois é. E depois eu vou tentar abrigar ainda o almirante Guilherme, o Lás Grael e a Emília, que são do grupo, e aí sim eu passo para a audiência, e a quem eu peço para que enviem por chat as perguntas, para que eu possa fazer um wrap-up final nessa sessão. Eu começando, então, aqui, ainda sobre o tema da Constituinte, o ministro, eu queria lhe perguntar o seguinte, eu sei que o senhor advogou contra o presidencialismo, a gente fala de um presidencialismo do início do século, da formação da República, sem um sistema de pesos e contrapesos, mas esse presidencialismo, ao longo do tempo, ganhou também, sobretudo depois da Constituição, naturalmente ganhou vários outros condicionantes que não são propriamente bons para a democracia. Então, existem alguns efeitos perversos notados, o senhor já citou alguns deles, inversão de poderes, por exemplo, excesso de poder nas mãos do presidente, enfim, alguns desses desvios. E eu sou de uma escola, enfim, eu fiz doutoramento no IUPERJ, antigo IUPERJ, IESP, que é a escola do Olavo Brasil, o senhor deve conhecer, né? Do Vanderlei Guilherme dos Santos, Jário Nicolau, Otávio Amorim, e
E nessa escola se debateu muito a questão do presidencialismo de coalizão, da judicialização da política, mas eu penso que isso traz desafios para que modelo de reforma política a gente deve implementar. Então, na sua opinião, quais são os elementos centrais de uma boa reforma política que, naturalmente, não descaracterize o processo constitucional tão bem-sucedido que a gente viveu? Bom, veja bem, a reforma política não tem nada a ver com a Constituição. Tem que ver exatamente com a alteração do Código Eleitoral e das leis eleitorais extraordinárias que estão aí. Não tem grande coisa para mexer na Constituição. Agora, eu vou te dizer, Sabrina, que eu tenho uma certa, não restrição, quando se fala em que 88 criou o presidencialismo de coalizão. Isso já havia. Sempre foi no sentido de formação de maiorias do Executivo. Todos aqueles presidentes da República que não tiveram maioria acabaram se dando mal. Collor foi uma, Dilma foi outra. Que a Dilma acabou sabendo do impeachment porque não tinha feito, não tinha a capacidade de articulação com o Congresso. O Collor a mesma coisa, e o Collor reconhece isso hoje. Tem que lembrar de que nós temos um problema no sistema eleitoral que conduz a essa pulverização. Temos no meio do caminho uma culpa do Supremo quando derrubou a cláusula de barreira. Quando houve, eu não estava lá, já tinha saído, em que começou a se discutir a primeira cláusula de desempenho, que nós estamos chamando de cláusula de barreira, e o Supremo julgou inconstitucional, sob um argumento completamente ridículo, que era aquela história, vamos respeitar as minorias, etc., etc. E não se deram conta, porque não sabiam e não conheciam o tema, não se deram conta que eles estavam alimentando a criação de partidos. Hoje nós temos os elementos, os dados que eu tenho, nós temos 33 partidos com registro no TSE. Tem até o partido de vocês, o Partido da Mulher Brasileira. Por que tu tem esse número imenso de partidos? Por uma razão econômica. O fundo partidário, 5% do fundo partidário é distribuído igualmente entre os partidos com registro no TSE. Isso deve estar na ordem de R$350 mil, os 5%. É evidente de que tu tem um estímulo econômico para criar partido. Mas não para criar partido no sentido real, mas sim para acolher dinheiro. É isso que aconteceu. Aí o pessoal do Supremo, não, porque as minorias... Que minorias? Nada. Tudo isso, entendeu? Há uma, digamos, aquela coisa da falta de conhecimento da realidade concreta, ou seja, do conhecimento empírico, como as coisas são, e nós sempre raciocinamos, o pessoal raciocina como as coisas deveriam ser, que é o mundo dever ser. E esse mundo dever ser acaba não funcionando. E o que aconteceu? Deveria ser, todo mundo podia participar. Todo mundo podia participar. Agora, se você tem esses estímulos, você cria problemas. Então, você tem um problema, digamos, da definição de partidos. Agora, o Senado e a Câmara fizeram aquela reforma proibindo as coligações. Isso aí vai determinar uma redução de partidos. Por quê? Porque não tendo o desempenho que está na nova lei, o desempenho a cada eleição, que vai chegar a 3%, e na terceira eleição, não me lembro bem. Bom, não importa. Esse desempenho vai determinar uma concentração. Por quê? Porque o partido que não tiver o desempenho não vai ter direito à propaganda eleitoral e nem ao fundo partidário. Aliás, ao fundo eleitoral. Vai ter ainda direito ao fundo partidário. Mas essa coisa vai morrendo aos poucos. E, segundo, os deputados que foram eleitos em coligações partidárias vão verificar que os votos que o levaram à eleição eram votos devidos à coligação, ao partido coligado e não o seu. Então, ele vai, no final, foi aberta uma janela na reforma em que os deputados poderão mudar de partido, ou seja, sair sem perder o mandato, mudar de partido e entrar num partido com consistência eleitoral. Isso vai reduzir. Reduzir foi uma reforma importante, por quê? Porque tu não faz reforma absolutamente uma reforma global. Você tem que fazer uma coisa, vai levando. Não adianta você ter, digamos, uma solução acadêmica do melhor modelo. Não é assim que funciona. O melhor modelo é aquele que a gente consegue criar ou fundar. Vocês observem, por exemplo, a eleição da Câmara, uma distorção que leva, mas é um modelo. A eleição da Câmara, tu sabe, embora se diga que a Câmara representa o povo, e os juristas insistem nisso, e alguns cientistas políticos falam nisso, na verdade não representa o povo, representa o povo dos estados, de cada estado. Ou seja,
no Rio Grande do Sul, 31 deputados representam o povo rio-grandense. Ou seja, as eleições para o parlamento não são eleições nacionais, são eleições regionais. Logo, a Câmara também representa os interesses dos estados junto com o Senado. Mas aí a técnica, digamos, acadêmica, fala, não, esse representa isso, mas não representa. Isso nós sabemos, a Amélia sabe disso, porque vivemos esse modelo lá. Bem, agora veja o seguinte, como é que no nosso modelo elege-se um deputado? A primeira pergunta que um chefe de partido faz, e presidente de partido regional, porque o problema não é nacional, é regional, pergunta para a sua equipe, como é que nós vamos ganhar uma eleição proporcional? A resposta é o seguinte, vamos ganhar a eleição proporcional tendo o maior número de vagas, conquistando o maior número de vagas. A segunda pergunta que se faz, como é que se conquista o maior número de vagas? Aí, resposta, o maior número de vagas se conquista tendo o maior número de votos. E como é que a gente tem o maior número de votos? Aí, resposta, como o voto é uninominal, nós precisamos de candidatos que individualmente produzam votos. Então, nós corremos atrás de candidatos que produzam votos. Por quê? Porque você tem que pegar o número de votos válidos, dividir por 31, que é o número de vagas, vamos supor que isso dá 200 mil. Aí você tem o quociente eleitoral. E depois você pega todos os votos dados à legenda do partido, cuja maioria total são votos a indivíduos. Tanto é que a população gosta de dizer o seguinte, não, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Não é assim, né? Eu voto em indivíduos, eu não voto em partidos. Não tenho obrigação, eu quero votar em pessoas. E aí eu voto. Aí o que ocorre? A formação da legenda de candidatos oferecidos à eleição, que é 150% do número de vagas, no Rio Grande do Sul, em torno de 45 candidatos, nós temos que escolher candidatos que produzam votos. E aí eu fiz em 86, posteriormente, nós trabalhamos nisso aí, e eu fiz uma tipologia. E a tipologia era o seguinte, os partidos precisam pegar os 45 e dividir, primeiro, um conjunto, um número X de 45 para os candidatos de categorias profissionais. Então, sai o partido atrás do presidente do sindicato. Na época, o presidente do sindicato dos eletricitários da Companhia Estadual de Energia Elétrica era importantíssimo. Então, todo mundo brigava. E lembra que teve um deputado que surgiu desse modelo. Então, você tinha também os candidatos de polícia militar, porque a brigada militar tem capilaridade, a família brigadiana é grande, e você tinha que escolher os candidatos dessas categorias profissionais, os professores públicos, tendo em vista a organização no Rio Grande do Sul dos professores públicos, etc. Depois de você cumprir esse requisito, esse conjunto, e suprir esse conjunto, você passa para um segundo conjunto que eu chamo ainda, de candidatos de aparelho, que são aqueles candidatos que têm um mecanismo de contato com a população, ou seja, têm acesso direto à população. E aí surgiram, então, nesse período, não estou falando, isso aí começou nas eleições anteriores, em 82, 78 já tinha isso, surgiram, então, os candidatos de mídia. Os candidatos de mídia qual eram? Os candidatos que tinham capacidade de produzir votos. No objetivo do partido era atrás de um candidato de mídia. Eu me lembro, aí no Rio Grande do Sul, em 86, por exemplo, o presidente do partido, que era o Pedro Simon, correu atrás do Jorge Alberto Mendes Ribeiro, que nós conhecemos, já falecido, pai do Ribeirinho, que depois também já faleceu. O Jorge Alberto tinha um programa de televisão, que era uma comentarista na televisão do Jornal do Almoço. Então, era curioso. Ele entrava, era 12h30 ou 15 para 1, uma coisa assim, e fazia uma conversa digestiva. Não era, Amélia? Falava sobre o amor, sobre a felicidade, e a família gaúcha estava lá sentada, tinha acabado de comer, e você sabe que é o melhor lugar para ouvir essas coisas na hora do almoço, que ninguém quer brigar com ninguém, porque está fazendo digestão. Então, ele fazia uma conversa digestiva. Tinha um prestígio enorme. Nós precisávamos, o PMDB precisava dele para conseguir os votos que ele individualmente produziria. O que aconteceu? O Pedro deu uma carta para o Jorge Alberto dizendo, olha, você não tem compromisso nenhum com o partido. Você não precisa votar com obrigação do partido, porque nós queremos que seja nosso candidato. E deu a carta. O Pedro nega. Mas eu vi essa carta na mão do Jorge, não sei onde é que foi parar isso. A mesma coisa aconteceu com outro candidato, que era o Antônio Brito.
O Antônio Brito estava fora do Rio Grande do Sul há 20 anos, mais ou menos isso. Em Brasília, era o diretor da Globo, em Brasília, uma coisa assim. Aí ele vira, digamos, convidado pelo Tancredo e anuncia aquele período da morte do Tancredo. Teve uma presença imensa na população. Resultado, o PMDB foi correndo atrás do Antônio Brito. E esses dois fizeram mais de 300 mil votos. Ou seja, elevou o número de deputados que foram eleitos pelo PMDB. Eu fui eleito por causa dos votos dele. Eu tinha feito 27 mil votos na primeira eleição. Em Santa Maria, eu fui o 16º mais votado do PMDB, e o PMDB, naquele momento, ele elegeu 17 candidatos. Esses candidatos de mídia variam muito, porque quando o futebol estava em alta, os grandes candidatos que nós tínhamos também escolhidos eram os cronistas esportivos. Não era aquele que irradiava o jogo, era aquele que fazia discussão do jogo e a população, o pessoal ficava ouvindo e tal. Aí surgiram vários deputados que surgiram desse modelo, que vieram do modelo da crônica esportiva. Quando tivemos o problema de inflação, problemas de dificuldades, nós tínhamos os programas assistencialistas de rádio e televisão, que resolviam problemas reais da população. O problema do hospital, a cadeira de rodas, a muleta, o saneamento, tirar o esgoto da rua da Vila X, tudo isso acabava dando voto. Então, nós saímos atrás desse conjunto que eu chamava de candidato de aparelho, porque tinha um aparelho que lhe dava presença, mas essa coisa dependia do humor da população na época da eleição. E tínhamos também, dentro desse conjunto de candidato de aparelho, um sujeito novo, um personagem novo que começou a aparecer em 83, e que nós prestamos muita atenção, porque esse personagem novo tinha palanque, tinha ouvinte, tinha capilaridade e tinha recurso. E aí os grandes partidos começaram a convidar os pastores evangélicos para serem candidatos. Os pastores evangélicos começaram a entrar na política, e depois gostaram disso, tanto é que criaram um partido, através dos grandes partidos que pediram a esses para vir na eleição. Não é verdade, Ana? Chamávamos esse pessoal, por quê? Porque eles tinham voto. E os votos quem eram? Dos crentes, que acabavam votando nele. Nós tínhamos um problema, tínhamos que graduar a escolha desses personagens, porque tínhamos que examinar qual era a área do Estado em que esse personagem tinha maior possibilidade de voto, para não confundir com o terceiro grupo, o quarto grupo que eu vou referir, o terceiro grupo, que são os candidatos regionais, que são os candidatos escolhidos pelos os diretórios municipais. Esses diretórios municipais escolhem os candidatos, e esses candidatos, então, são eleitos e são apoiados pelo chamado Clube de Diretores Lojistas, que diz, votem os candidatos da região, não escolhi o partido. Tem que ser gente da região. Eu, por exemplo, em 86, era candidato da região de Santa Maria. Tive sorte de ser eleito por razões que aqui não importa. Mas o fato é que tive sorte, tive mais sorte que juízo. Mas o fato é que você tinha esse modelo. Depois vinham os líderes partidários. Aí surge um problema. Sabrina, tu mudou de lugar, eu estou procurando o teu nome. Sabrina, o problema era o seguinte: para quem esses deputados eleitos tinham lealdade? Dependiam de lealdade. Eles tinham que ter lealdade ao partido que lhe deu a legenda ou ao eleitor que lhe deu o voto? Evidente que é o eleitor que lhe deu o voto. Tanto é que o grande problema do primeiro conjunto dos candidatos de categoria é quando o candidato do partido que esse deputado concorreu acabava elegendo também o governador. E aí dava confusão. Então, você tinha a mudança de partido. Por quê? Porque o governo do partido, do deputado, não podia atender às pretensões da categoria profissional, que, ao fim e ao cabo, é mais salário e menos trabalho, no sentido global, assim, geral, fazendo uma radicalização do discurso. Então, qual é a unidade? Agora você multiplica isso por 27. Era tudo que acontecia em todo o Estado. Como é que você consegue ter a formação digamos, de uma consistência partidária nacional a partir desse modelo eleitoral? E aí você tem dificuldades, imensas dificuldades, em relação a isso. Então, nós temos que começar a trabalhar no ajustamento disso, e sem discussão teórica, porque a discussão teórica não adianta, nós temos que saber o que funciona. E modelo eleitoral é criado dentro do Congresso.
Vocês, por exemplo, os nossos cientistas políticos, grande parte deles, fazem muitas considerações teóricas sobre o modelo distrital alemão. Só que o modelo distrital alemão foi criado para resolver um problema alemão e que foi criado por 3 grandes personagens. O Theodor Heuser, que foi o presidente da Constituinte de Bonn, o líder do CDU, na época, que era o velho Adenauer, Konrad Adenauer, e o presidente, na época, do Partido Socialista, do PSD, do SPD, que era o Ludwig Schumacher. E esses 3 bolaram um sistema para conseguir a unidade da Alemanha, porque os aliados não queriam a unidade da Alemanha, e eles dividiram a Alemanha em landes, considerando as áreas de ocupação. Então, criaram o candidato distrital, que seria eleito pelo voto do distrito, e o candidato que seria eleito pela lista do partido. O candidato da lista do partido era para pensar a unidade nacional, e o candidato do distrito era para resolver o problema dos distritos, com eleição majoritária embaixo e eleição proporcional em cima. Só que era um sistema proporcional, porque o partido conquistava o número de vagas considerando o maior número de votos que ele tivesse no primeiro voto, ou seja, no voto em lista. E aí você conseguia. Com isso, eles conseguiram o quê? Conseguiram que os partidos pudessem ter um discurso que interessasse a população. Então, o sujeito votava no SPD ou no CDU, considerando, por exemplo, o programa nuclear na Alemanha, ou a unidade da Alemanha. Quando o Helmut Kohl conseguiu a unidade da Alemanha, o que aconteceu? Houve uma reação em Berlim contra. Por quê? Porque eles queriam também que trouxesse a divisa da Alemanha, que estava no Oder-Neisse, para empurrar essa divisa para diante, para recuperar os suevos e o pessoal da Prússia Oriental. Não aconteceu isso, porque os aliados não permitiam. Os aliados dividiram a Alemanha para destruir a Prússia, porque a Prússia era, na concepção dos aliados, a razão do militarismo alemão. Eles criaram um sistema eleitoral que superou esse problema, superou o problema dos aliados e superou o problema do militarismo alemão. Então, nós temos que mexer nisso. E mexer também no problema da Câmara, do funcionamento da Câmara. Depois que o Severino saiu, os outros presidentes da Câmara gostaram do modelo, porque dava mais poder ao presidente da Câmara. E aí você continuou os líderes partidários desaparecidos. Pergunto a vocês, quem é que sabe o nome de um líder de partido na Câmara? Algum de vocês sabe quem? Se sabe, é porque teve lá. O Baleia Rossi, que foi candidato do Rodrigo Maia para presidente da Câmara, do PMDB, porque vocês ouviram o problema da disputa da eleição da Câmara. Mas líder não funciona, não existe mais. Não tem mais nem acesso à imprensa. Antes o líder tinha importância, agora não tem importância nenhuma. Por quê? Porque está disfuncional o sistema da Câmara. Então, nós temos que pensar na disfuncionalidade real do parlamento, temos que pensar na disfuncionalidade que nós temos claramente no Poder Judiciário e a disfuncionalidade que temos nas outras agências, inclusive os tribunais de contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios. As discussões são postas dessa forma. Desculpe. Imagina, obrigada. Eu queria ter sido sua aluna. Eu também advogo pela prática. Eu sou uma cientista política que migrei para a Escola de Guerra Naval, justamente para ficar perto da prática. Sou uma estudiosa da defesa, não sou uma estudiosa de partidos políticos e sistema. E eu queria convidar, então, a nossa maior entendedora disso, a senadora Ana Amélia, que também aniversariou essa semana. Então, parabéns novamente, senadora. Obrigada. Eu queria dar uma boa noite, estava com saudade dessa turma maravilhosa, para o meu querido amigo ministro Nelson Jobim. Nós temos muitas das identidades, além de sermos gaúchos, torcemos pelo mesmo time, embora a maioria, ministro Jobim, aqui é do Flamengo, então sabemos dos nossos problemas com esse time. Nós torcemos para 2 times. Nós torcemos aí no Sul para 2 times. Internacional, evidentemente, e todos os times que jogam contra o Grêmio, inclusive os argentinos. Vale, Boca. Exatamente. Essa foi uma observação boa para entender.
E também ele, como eu fiz aniversário agora, como você disse, Sabrina, obrigada, ele é do signo de Áries também, ele faz no dia 12 de abril, então é também do signo de Áries. Então, essa turma é meio complicada. Mas o ministro Jobim deu realmente, Sabrina, você fez bem, uma aula. E eu até posso fazer uma brincadeira com o ministro, porque o ministro falou da questão do fundo partidário. De fato, é uma das mais graves distorções. E outra questão é o Supremo Tribunal Federal, que tem uma culpa em cartório grave, que é não ter aprovado a cláusula de barreira, que é uma coisa que deu esse carnaval de quase, sei lá, 40, 50, 70 partidos. Porque hoje, a brincadeira que se faz é que tem 3 grandes negócios no Brasil, muitos mais lucrativos. Os legais, não vamos falar dos legais. O primeiro é banco, e esse o ministro entende. O segundo é igreja, fazer uma igreja, e o ministro também sabe o que é. E o terceiro, partido político. Então, está explicado exatamente o interesse disso, que não é pelo interesse partidário, interesse de projeto de nação, mas é um interesse de poder, poder e mandar. Quanto mais, melhor. Então, não há nisso uma sintonia com o interesse nacional. Então, eu acho que a questão do nosso do Supremo teve essa culpa, e até hoje alguns ministros fazem. Eu queria só fazer também uma provocação ao ministro, que ele fez uma identidade de um ministro da corte, lembrou do cachorro, que aí também vem da história da transparência, do aparecer. Eu daria as iniciais de 2. Os 2 se identificam nesse personagem. Um é GM, Gilmar Mendes, e o outro é o Marco Aurélio. Então, um dos 2 está nesse perfil aí. Porque não acredito que o ministro da Suprema Corte chore para elogiar um advogado de defesa. Desculpa, ministro, mas isso, vou te dizer, está até aqui trancado. Viu? Aí, o que é imparcial, o que deve ser imparcial para um lado, tem que ser imparcial para o outro lado também. Então, vamos terminar. Então, o senhor foi muito feliz também na abordagem sobre a questão institucional. Eu acho que a questão de dizer que há uma judicialização da política, um pouco é falta do protagonismo do Congresso Nacional. Na medida que ele deixa vazio o espaço da legalidade, da constitucionalidade, e, evidentemente, alguém tem que tomar conta daquilo que nós deixamos de fazer. Então, não há como, embora, por exemplo, nesse caso da cláusula de barreira, o Congresso fez, mas o Supremo derrubou, pelo princípio da democracia. Mas isso, para aí, democracia nos Estados Unidos é o país mais democrático do mundo, tem 2 partidos que funcionam de fato, né? Então, não é isso que vai fazer. Então, eles hoje parece que se arrependem disso. E a outra coisa é exatamente o financiamento público de campanha, que foi uma tese defendida pela esquerda e que eu sempre combati, porque eu acho que um país como o nosso, pegar o dinheiro público, agora na pandemia, por exemplo, pegar o dinheiro público e jogar num fundo partidário, cujos usos não se sabe para onde vai, o que fazem com esse fundo partidário, é exatamente nada em benefício da população, mas de interesse de poder. Então, eu sempre tive uma crítica sobre isso, porque na minha campanha para me eleger senador, em 2010, claro, esse aspecto de comunicação valeu, mas eu tive doadores, os maiores não eram no meu estado, eram de fora do estado. Fui a uma instituição muito importante perguntar, mas por que o senhor vai me ajudar? Se o senhor não precisa de mim para falar com o ministro da Fazenda, com o presidente do Banco Central, com não sei quem, ele disse, não, nós precisamos melhorar a qualidade do Congresso Nacional. Então, pessoas que nós sabemos que têm um preparo, que têm responsabilidade e não vão decepcionar. E eu fiz matéria, aí queria compartilhar com os senhores, eu fiz projetos, eu fiz um projeto que obriga plano de saúde a pagar para o paciente que é cliente do plano de saúde, paciente não, o cliente de plano de saúde, que tenha câncer e seja diagnóstico, e esse plano pague a quimioterapia oral, aquele tratamento que é quimioterápico, não é aquele da hospitalização da quimioterapia convencional. E isto feria muito de morte ao maior contribuidor da minha campanha. Mas nunca nenhum deles foi ao meu gabinete para dizer, olha, senadora, essa sua lei não está de acordo com... Eles fizeram todas as voltas, com todas as coisas da questão da... Como é que se diz? Que quando a gente quer juntar um projeto nos outros, como é que fala a ministra? Me faltou agora. Você junta vários assuntos do mesmo tema num saco só. Foram
Foi apensado em outro e ele morreu. A palavra pensamento. Isso aí é para dizer assim, acabou, não existe mais. Então, eu consegui derrubar o apensamento desse projeto na Câmara, fui falar com ia lá na Câmara, falava com os líderes, com os entendidos, consegui derrubar e ele foi aprovado, está em vigor, sancionado pela Dilma Rousseff. Então, eu acho que eu usava isso para dizer, não adianta. É que a esquerda, e especialmente o PT na época, como estava no governo, era Dilma, eles defendiam isso porque pensavam que iam ficar no poder mais tempo e teriam, então, o poder na mão, né, como governo, para ter influência sobre esse fundo e aumentar a sua presença parlamentar. Eu sempre fui contra isso. Acho que não é o dinheiro da contribuição privada, mas sim até o que está contribuindo, ele vai ser um fiscal muito maior do que aquele que é obrigatoriamente que entra pelo dinheiro público do orçamento. E essa questão do Tribunal de Contas também, eu acho que o senhor abordou muito bem. Eu lembrei até do Antônio Carlos Magalhães, que se dependesse dele, tinha fechado, lembra do ACM, presidente que queria fechar, porque ele é um órgão fiscalizador, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Então, do orçamento, está tudo bem, se não sei o quê, claro, se tem uma obra que está lá, vai lá fazer, mas hoje exacerbaram nas suas competências e hoje param uma obra grande, e aí para um tempo, uma discussão, nos estados é a mesma coisa, e essa questão das emendas, do mesmo jeito, concordo plenamente com o senhor. Embora eu também tenha usado a emenda impositiva, ministro, só uma questão que eu acho que aí deve 50% da emenda hoje é para a área de saúde, o que eu acho correto, área de saúde. Só que ela vai para a área do deputado, que ele vai, mas quem administra o recurso é o Estado. E o governador, lá no Rio Grande do Sul, tentou fazer um caderno de emendas, as prioridades do Estado são essas. Aí eu disse para eles, tire o cavalo da chuva. O deputado não tem prioridade do Estado, ele tem prioridade da sua base eleitoral. É exatamente isso que o senhor falou agora, tem a base eleitoral. Então, é isso. Eu só lhe perguntaria, ministro, o seguinte, a Constituinte entrou, e pelo tudo que o senhor falou aqui, ela está faltando muita coisa a ser regulamentada. Uma Constituinte de 30 anos que não foi ainda na sua inteireza regulamentada. E tem, pelo menos, sei lá, vários itens que jamais serão regulamentados. Um deles, vou lhe dar o exemplo, um deles diz assim, o servidor público, pela estabilidade conquistada, reafirmada na Constituição de 88, vai ser avaliado periodicamente, para isso, sobre desempenho, sobre o seu comprometimento, exatamente isso. Se tentou fazer isso, regulamentar esse dispositivo constitucional, foi detonado na hora. Querem acabar com a estabilidade. O discurso da esquerda foi esse, o discurso das corporações. Melhor nem a esquerda, porque a corporação está dos dois lados, está nas duas áreas. Então, esse é o problema. E hoje já se fala uma nova Constituinte. Então, a gente saiu E, finalmente, para terminar, a questão da medida provisória que o senhor não abordou. A medida provisória, lembra que eu fui falar com o doutor Leitão de Abreu, o senhor conheceu o ex-ministro, e ele dizia assim, ele disse, olha, minha cara jornalista, isso é um cheque em branco na mão do presidente. O Congresso está dando. Não queria o decreto-lei porque diziam que era um entulho autoritário, mas estão dando um poder maior do que o decreto-lei que tinha, como é que se diz, decurso de prazo. Né? O decreto-lei tinha decurso de prazo. A medida provisória ela tem mais relativo, porque vai lá, acerta e faz tudo. O que acontece com a medida provisória? Ela simplesmente sufoca a iniciativa legislativa. Então, eu que trabalhava muito por leis e tal, aí o governo via que aquilo estava dando, digamos, tinha uma certa, não é popularidade, mas tinha uma adesão importante e politicamente também, o governo tomava de conta e metia lá os fundos de pensão para os fundos patrimoniais, que eu sugeri criar um projeto, como faz Harvard, que financia áreas de museus, áreas de esporte, várias coisas. O governo veio lá, fez um negócio complicado que não deu nada certo e não funcionou. E, finalmente, ministro, o senhor tinha falado umas coisas dessa questão da institucionalidade. Acho que nós, hoje, pecamos, e aí vem de novo o poder político do Nordeste. Quando o senhor falou no Centrão, me veio à mente uma pessoa que o senhor não vai esquecer, que era grande do seu tamanho, e bigode espesso, Ricardo Fiuza, Pernambuco. Ele foi o líder do Centrão, e o Centrão continua mandando. Então, o senhor falou, não, ninguém sabe o nome de líder. O líder do Partido Progressista do Centrão hoje é o presidente da Câmara.
Então, o Centrão continua tendo um protagonismo muito grande político, porque faz política, como o senhor disse, não tem que reclamar. Esse é o jogo e tem que fazer, não o jogo que se quer, o jogo que você pode, o jogo possível de fazer as coisas melhores. Então, eu queria lhe cumprimentar, o senhor aí voltou no tempo e para mostrar para todos nós aqui o quanto a Constituição do Brasil foi importante. Ela deu uma abertura enorme para a modernização, mas também lembro o nosso falecido amigo, ex-presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro. A Constituição tem mais direitos do que deveres, e talvez aí também resida algumas das nossas mazelas nos dias de hoje. Muito obrigada, ministro Nelson Jobim. Obrigada, Ana Amélia. Bom, enfim, eu sei que esse é um tema super emocional para ambos, né? Então, isso realmente toca muito. Muito obrigada. Eu queria, antes de passar a palavra para o ministro, dizer que depois eu vou ter que finalizar passando a palavra para o Paulo Zótolo em seguida. Então, se o senhor puder ser breve, para a gente não passar muito do nosso tempo mensurado aqui em 1h30, eu agradeço. Eu faço tudo junto. Eu respondo tudo junto. Eu vou Então tá ótimo. A Amélia Então, tem alguns senadora, temas, só um pouquinho, me perdoa por isso, e eu passo então a palavra para o Paulo Zótolo. Zótolo, por favor. Ministro, eu gostaria, na realidade, de agradecer a sua palestra. E, infelizmente, eu gostaria de ter o dobro do tempo para poder ouvi-lo, né? Gostaria, inclusive, tenho recebido aqui várias mensagens das pessoas pedindo para que o senhor voltasse. Eu gostaria, desde já, colocar o convite para que o senhor voltasse. Nós temos um limite de horário que é de 1h30, e a gente tenta ficar rígido nisso. Estou aceitando, por favor, eu vou contatá-lo para te marcar uma nova data. O senhor deu uma aula de história. Na realidade, para mim, 90% do que o senhor falou para mim é novidade. Eu aprendi muito hoje. Tenho certeza que todos aprenderam. A palavra final é sua, ministro, mas antes disso, a despedida do grupo, eu vou passar para o Almirante Max. O Almirante Max foi o que sugeriu com veemência que o senhor fosse convidado. E eu gostaria que ele se despedisse em nome do grupo, e depois a palavra final é sua, ministro, por favor. Almirante. Boa noite, ministro. É um prazer revê-lo. A última vez que nós estivemos juntos, estava também o almirante Léo Ferreira, o general Etchegoia, foi no ProSub, há 2 ou 3 anos atrás, que o senhor é um dos grandes responsáveis disso. Eu queria, já que estão me despedindo do senhor, cumprimentá-lo. Eu espero que essas suas palavras, em especial sobre a Constituinte, essa rica história, esteja gravada em alguma instituição, em algum lugar, porque nós não podemos perder essa memória. E a memória do senhor, essa apresentação do senhor nos mostra como foi importante a Constituinte, como foi importante se conseguir chegar ao final, depois de mais de 500 pessoas participando, certo? Como deve ter sido difícil se ter consenso em praticamente tudo, como o senhor nos mostrou aqui. Então, para mim, não foi surpresa a excelência da sua apresentação, uma vez que eu o conheço e o admiro, e tive o privilégio de servir com o senhor no Ministério da Defesa. E quero, então, agradecer em nome do grupo e espero que o senhor possa retornar para que nós possamos dar continuidade e fazer perguntas não só sobre a Constituição, mas sobre outros temas, como o Ministério da Defesa, onde o senhor foi muito feliz, eu tenho certeza disso. Muito obrigado ao senhor. Almirante Max, o senhor tem que perguntar para ele o time de futebol dele. Pô. Ele já disse, infelizmente, não falou no Botafogo, mas quando ele disse que era qualquer time contrário ao Grêmio, eu incluí o Botafogo nisso também, ministro. Quando ele estiver jogando com o Grêmio, o Sérgio está dando pulos lá. Esses gremistas a gente não pode respeitar. Eu também gostaria de citar também. Eu gostaria de citar também e agradecer a presença do general Etchegoia, que está com o chimarrão aí na mão esquerda, tá? E está lhe ouvindo, ministro. Melhor time da década, segundo a Associação Sul-Americana. Só isso. Ai, meu Deus do céu. Efeito do chimarrão. É efeito do chimarrão, ministro. A controvérsia, a controvérsia. É oficial. Melhor time da década. Número 1. No final dessa década, se eu sobreviver, a gente discute de novo. Tem 10 anos para recuperar. Celso Mori, você gostaria de agradecer ao ministro? Eu sei que você tem muito apreço por ele. Vou agradecer para todos vocês. E quero dizer o seguinte, Paulo.
para que eu venha fazer de novo essas coisas, vai depender do Leal, porque eu obedeço o almirante. Se você nós convidar, também, vai ser nós também. bem assim. Agora, se o almirante, o Léo Ferreira, o almirante convidar, aí é uma ordem, aí é outra história. E o Max, foi bom rever o Max, mas nós trabalhamos juntos, o Paulo, o Sérgio Tigói, o Max, trabalhamos lá no Ministério da Defesa, com o que eu aprendi muito com esse povo todo, porque eu não sabia nada dessa história do Ministério da Defesa, eu fui para lá, que era aquele assunto de crise aérea, e depois aí eu acabei aprendendo muito, principalmente com o Sérgio, que me ajudou, porque eu não entendia nada daquele negócio, o que eu conhecia era filme de guerra só, mas guerra não... E aí eu tive que aprender, Aí eu acabei lendo A Guerra do Peloponeso, o Clausewitz, enfim, estudando esses troços todos de guerra. E acabei gostando, inclusive, de teorias. Tem um autor americano, Michael Walzer, que tem um trabalho extraordinário das distinções em guerra injusta, guerra justa, etc. Eu gostei muito disso. Olha, eu agradeço a vocês a possibilidade de ter dito essas coisas. Agora, vamos deixar claro uma coisa. E aí, normalmente, você participa de um processo de realização de coisas, e esse processo, no processo é que vão surgindo as soluções. Aí, depois que aconteceu tudo isso, aí a academia resolve fazer uma racionalização do processo. Aí diz assim, olha, o fulano de tal, ele bolou esse mecanismo, com esse mecanismo ele conseguia fazer aquilo, etc. Não é assim. Mas esse personagem ouve a academia dizer isso e gosta do que ter dito sobre a sua conduta. E aí assume como se tivesse feito assim. Não é. As coisas vão acontecendo, vão sendo juntadas através de entendimentos, de diálogos, e acaba dando um resultado. Mas esse resultado não é um resultado, porque se for um resultado previsto e for um plano, acaba não acontecendo. Porque você começa a bater. Lembrem-se, e aí eu encerro, de que o pior de tudo, inclusive falando sobre verdade, o pior da verdade, para a verdade, dizia o Nietzsche, não são as mentiras, são as convicções. As convicções é que é o pior mecanismo para a verdade, porque é impeditiva de qualquer tipo de criação. Porque conflitou as convicções, o jeito que é morrer pela convicção, que é marcar aquilo que se diria no parlamento, marcar posição. Muito obrigado a todos, um abraço a todos, agradeço, um abraço, Leal, abraço, Max, abraço a todos. De uma salva de palmas para o ministro, para microfones abertos, por favor. O Sérgio Etigói, com uma certa tolerância. Obrigada a todos, muito boa noite. Obrigada, ministro, mais uma vez, aguardamos o seu retorno. Muito obrigado, Sabrina, foi bom. Celso, você queria falar alguma coisa para o ministro? Só cumprimentá-lo e dizer que eu fico sempre assombroso pelo que sabe e assombroso pelo que nos revela da natureza humana. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Quem esteve presente também aqui, aliás, está presente, é o embaixador Rubens Barbosa. Eu só gostaria de se dirigir ao ministro, por favor. Tem que abrir o som. Eu estou acostumado a ouvir o ministro, e cada vez que eu ouço o ministro, eu aprendo mais. Ele, além de conhecer profundamente o funcionamento do Congresso, ele agora se referiu à passagem dele pelo Ministério da Defesa. Ele marcou uma posição no Ministério da Defesa. Ele aprendeu rapidamente e deixou a marca dele importante em grandes reformas, em grandes transformações de políticas e de atuação do Ministério. O ministro Nelson Jobim é um craque e hoje mostrou mais uma vez toda essa experiência que ele acumulou. Parabéns. Ministro, antes de o senhor sair, eu ouvi uma historinha, que agora me veio na cabeça agora, eu ouvi uma historinha a seu respeito. Vou pedir para o embaixador João Mendes contar, que ele me contou, que eu fiquei impressionado. Por favor, João. Obrigado, Paulo. Eu, ainda jovem, terceiro secretário, em 1996, eu acho, uma visita do ministro Jobim a Bruxelas. Ele esteve no Parlamento Europeu falando sobre política indigenista. E eu acompanhei,
naquele momento, e com um grupo de diplomatas também, aprendemos e tivemos um imenso orgulho de ver aquele momento uma autoridade tão importante, com essa sabedoria, esse brilhantismo que hoje ele nos mostra, que já era aquele momento espetacular. E, num determinado momento, ele foi interrompido na comissão que ele falava por um deputado alemão que era considerado uma sumidade jurídica, né? E o ministro Jobim fez um comentário sobre um determinado artigo da Constituição Federal Alemã e foi corrigido por esse deputado e disse, não, eu acho que o senhor está citando errado. E o ministro Jobim, eu não me lembro se em alemão ou em português traduzido, leu, citou de cabeça exatamente o texto da Constituição alemã, corrigindo esse senhor, que rapidamente pediu a um assessor a Constituição e foi ver que ele não só tinha citado o número do artigo errado, mas o texto estava errado e o ministro Jobim estava certo a respeito da Constituição. E foi aplaudido da forma como se faz no Parlamento Europeu. Eles terminam a aceitação sobre a palestra de uma autoridade é feita batendo na mesa. E todos os deputados ali, naquele momento, batendo na mesa. Foi uma honra muito grande, um orgulho muito grande nosso, brasileiro, naquele momento. E, obviamente, isso não podia terminar de outra forma. Saímos dali, fomos direto para a Grand Place, sentamos num boteco, ministro, não sei se o senhor lembra, provamos pelo menos umas 30 dos mais de 800 tipos de cerveja belga que tinha naquele momento e fomos até não sei que horas. Instarrega junto, né? Tomando contra o Instarrega como quebra-gelo. Exatamente. Saímos quase carregados de lá. Então, só para lembrar, eu trago com muito orgulho essa passagem e tenho aqui comigo como número 2, ministro, no Consulado-Geral, também um assessor seu dessa época no Ministério da Defesa, o Carlos Garcetti. Então, o meu número 2 aqui me ajuda. Sim, trabalhou comigo lá. Exatamente. Bom, gente. Prazer, uma honra falar com o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Ok, muito obrigado, Sabrina, valeu. Obrigado a todos. Os que não conseguiram perguntar. Fala, Raposo. O general Etchegóin está levantando a mão aqui. Desculpe, não. Ele não tem prioridade nenhuma. Estou só abanando. Não dá bola para ele. Bom te ver, Raposo. Desculpe, general. Por favor, ótimo te ver. Saudade dos bons amigos. Obrigado, Stélio. Eu também. Lars, desculpe não ter dado para perguntar. Eu sei que você queria perguntar, mas o tempo nosso... Desculpe ao Lars, desculpe a Emília, desculpe tanta gente. O almirante Léo Ferreira, que não pôde também. Então, o ministro Nelson Jobim vai ter que voltar mesmo. Boa noite a todos. A minha pergunta não seria tão boa quanto foi a exposição dele. Uma verdadeira aula de um grande brasileiro e que falta que nós temos dele como ministro, o ministro da Defesa que foi e a sua presença no STF. Ministro Nelson Jobim, a minha gratidão como cidadão brasileiro. Obrigado, eu sou inocente. Boa noite a todos. Boa noite. Vou abrir a sala do debriefing. Obrigado. Eu vou abrir a sala do debriefing. Ok. Obrigado.